Vamos nós, o futebol continua a comandar as ações aqui no nosso show do esporte. Seleção da Europa versus seleção do resto do mundo. Um super time para você, ao lado de outro super time por uma super causa. Tudo isso ao vivo no Estádio Olímpico de Montjuïc, local da Olimpíada de Barcelona, essa cidade que é uma das mais lindas do planeta e com certeza a mais alegre de toda a Europa. J. Júnior narra, Mauro Betting comenta. Aos dois uma ótima tarde e um bom trabalho. Vamos nós. Muito obrigado, Elias Júnior. Boa tarde a você, aos amigos do Show do Esporte da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Aí está a apresentação para você do jogo Seleção da Europa contra a Seleção do resto do mundo. O Estádio Olímpico de Montjuïc, Barcelona, uma partida que tem uma história, né? E o Mauro Betting daqui a pouco vai contar tudo em detalhes para você sobre a história desta partida que vai reunir aí grandes jogadores, claro, da atualidade, né, do mundo, né, da Europa e do resto do mundo, como está exatamente intitulado o evento, e numa homenagem ao belga, o ex-jogador Bosman, com a lei Bosman, tudo aquilo que aconteceu e que a gente vai depois dizer para o amigo da Band, esclarecer, comentar, contra-argumentar. Vamos ver o que a gente pode falar sobre, não o jogo em si, que promete ser um grande espetáculo, mas pela repercussão, né, do que o Bosman fez, indo com uma ação judicial para revolucionar lá a lei do passe, se a gente pode colocar assim, na comunidade europeia. De qualquer maneira, o jogo tem aí agora na expectativa a entrada das duas seleções, um jogo da Associação Internacional dos Jogadores Profissionais, né, dos futebolistas profissionais, a AIFP, que é comandada pelo Diego Maradona. Agora há pouco a televisão espanhola, inclusive, apresentava aí, como nós apresentávamos também aqui no Show do Esporte, matérias com Diego Maradona, que não vai poder participar do jogo porque está contundido, mas de qualquer maneira dando muitas entrevistas e falando muito sobre a sua associação. Se a gente pode colocar como sindicato ou não, depois vamos discutir aqui com o Mauro. Mas, de qualquer maneira, com esta associação comandada pelo Diego Maradona, para libertar os jogadores, né, desta lei que é realmente danada. Maradona acho que vai jogar, hein? Tá com a 10 aí o Maradona lá. Bom, de qualquer maneira, aí vem as duas seleções. Seleção da Europa e seleção do resto do mundo. Trio de arbitragem, esse também foi um outro quesito bastante discutido, né, há poucos dias, se a Federação Espanhola iria ou não mandar árbitro para esta partida, quem iria apitar. Mauro Betting, o Mauro está há 3 dias vasculhando aí internet e tudo para saber detalhes deste evento que a Band vai mostrar para você de todo o Brasil. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Jota, Elia, torcedor da Band. De fato, não é fácil a gente conseguir informações a esse respeito, até porque a Associação Internacional de Futebolistas Profissionais, a IFP, não tem sequer 2 anos de vida e luta, evidentemente, contra vários organismos internacionais já estabelecidos, os literalmente chamados donos da bola, em especial a FIFA, que não a reconhece como associação ou mesmo como sindicato dos atletas profissionais de futebol. Então, o jogo de hoje vale muito mais, evidentemente, por essa questão política, essa questão mais ainda transcendental, trabalhista, e uma questão de liberdade no final do século, de uma função, de uma profissão, de uma área de atuação extremamente discutível, que é a do atleta de futebol profissional, que não é apenas um atleta, não é apenas um profissional, é também um artista, e como tal deve ser entendido e principalmente como tal deve ser respeitado, o que dificilmente acontece no nosso futebol. Afinal, aí está o grande Diego Armando Maradona, do alto e do lado, né, dos seus 36 anos de idade, uma barriguinha, mas um jogador espetacular, talvez, e aqui evidente, alguém que acompanha o futebol desde 72, no meu caso, de 72 para cá, quem melhor jogou futebol, o maior jogador da história do futebol da Argentina, um dos maiores do mundo, certamente entre os 11 do mundo, Maradona está. E ele está exatamente capitaneando essa luta dos jogadores que querem apenas o direito do livre jogar. E de jogar, inclusive, em estádios bons, como esse de Montjuïc, em horários decentes. Não uma final de Copa do Mundo com quase 50 graus de temperatura, como a gente teve lá em Pasadena, na Califórnia, na última Copa de 94. Então é muito importante, o que é mais importante ainda, é que há essa liberdade de escolha, essa liberdade de ir e vir e de mostrar o que pode ser feito. E isso é fundamental dentro do trabalho da AIFP. A gente está vendo o brasileiro branco, uma novidade, não era para ele estar jogando.
E a gente vai discutindo essa questão da sentença Bosman e outras questões do futebol, a gente vai discutindo durante essa partida que promete e muito, como todo amistoso entre europeus e seleções representativas do resto do mundo, se é que a gente pode usar esse termo, são sempre jogos de muito bom futebol e muitos gols. Aí você tem a confirmação com a imagem ali do Stoichkov da seleção da Europa. Vai conferindo aí, tá lá o Cantona, Carembê, o Brolin, Vialli, Mantini, Stoichkov com a 11, né? O Koeman com a 5, Blanc com a 4, Grum com a 3. Aí os reservas, Georgi Cruyff, Eusébio, Bolic e o outro Koeman. O técnico é Just Fontaine. Esse tem uma história, hein? Esse tem uma história. O maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Aí a seleção do resto do mundo: Montoya, Del Solar, Branco 3, Trick 4, Basualdo 5, Ruggeri 6, Mafla 7, Silas 8, Vidmar 9, Maradona 10 e Elber, outro brasileiro, Elber, com a número 11. Seleção do resto do mundo. A seleção da Europa comandada pelo Just Fontaine, e esta seleção do resto do mundo simplesmente por Alfredo Di Stefano. E aí os reservas, tá lá o Higuita também na reserva lá, Canu, o Colossi, Whittle e o Gomes. Você disse bem, Jota, Just Fontaine, artilheiro da Copa de 58 na Suécia, um jogador maravilhoso da seleção francesa, a melhor seleção francesa de todos os tempos, e o artilheiro absoluto em uma Copa do Mundo, 13 gols. Na somatória de partidas em Copas do Mundo, o alemão Gerd Müller, artilheiro da Copa de 70 e vice-artilheiro da Copa de 74, com 14 gols, é o jogador que mais gols fez em Copas do Mundo. E do lado da seleção eu não gosto do termo, mas enfim, vamos usar resto do mundo, quem treina essa seleção é nada menos, nada mais do que Alfredo Di Stefano, La Saeta Rubia, jogador nascido na Argentina, que jogou na Colômbia e que fez o sucesso num time maravilhoso do Real Madrid nos anos 50 e princípios dos anos 60, e que para muitos argentinos que puderam ter o privilégio de ver ele, Alfredo Di Stefano, e também Diego Armando Maradona, para muitos argentinos o Di Stefano foi até melhor que o Maradona. E aí, confesso, heresia das heresias, embora não tenha visto evidentemente Alfredo Di Stefano, tem quem acha que o Di Stefano jogou mais que o Pelé. Você viu também ali a confirmação do árbitro, né? O francês Robert Hurtz, que também tem uma história. Tem uma história dentro do futebol europeu, da arbitragem do futebol europeu e mundial, né? Tá aí o Maradona. Aliás, Jota, talvez o maior preparo físico entre os árbitros de todo o mundo. Ele, inclusive, apitou um jogo na seleção brasileira nos anos 70, se eu não me engano, contra a Romênia, aqui no estádio do Morumbi, em São Paulo. Que a torcida até, foi um espetáculo à parte, porque o Brasil avançava pela ponta esquerda, o Brasil tinha o Marinho Chagas em grande fase, e o Marinho passava pelo lateral romeno e tinha que passar pelo Robert Wiltz, que ia atrás dele, se é pelo lateral, ele até exagerava, mas era impressionante realmente. E o Robert Wiltz, e aí a gente tem o prazer de ver o nosso magrão, doutor Sócrates, brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, que também é um dos mentores dessa AIFP. Tá aí o Diego Maradona. Há quanto tempo a gente não via, né? O Diego Maradona em campo. Em campo. Você viu o Sócrates, que está como assistente ali do Di Stefano na seleção do resto do mundo. Ao vivo para você aqui no Show do Esporte. São imagens do Estádio Olímpico de Barcelona, do Estádio Montjuïc. Vamos ver o brasileiro Elber, vamos ver o Branco. Maradona, por que não? Cantona. Todo mundo vai se arrumando lá e o jogo vai começar, hein? Tá aí o